Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. Aleluia, minha irmã. Louvado seja o Senhor porque Ele é bom e a tua misericórdia, a misericórdia dele dura para todo o sempre. Aleluia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É a misericórdia do Senhor, nós podemos nos alegrar, porque ela se renova por cada manhã, não é? E no final do Cântico de Moisés, ele menciona a participação das mulheres no cântico, dando honra à sua irmã, não é? Hoje nós vamos falar sobre isso, a honra que Moisés dá à sua irmã Miriam. Mas antes de nós começarmos a estudar um pouco sobre Miriam, porque hoje você vai saber tudo que a Torá fala sobre Miriam, mas também vai saber o que é a Torá oral, a Torá que os rabinos, que foram passadas para os rabinos, para os sábios, e que eles foram passando para os filhos, essa Torá que depois foi escrita, que os judeus chamam de Talmud, o que essa Torá fala sobre Miriam, tá bom? E com base no versículo 15, do versículo 20 e 21, né, que nós vamos estudar hoje, eu te peço também que, caso você não seja inscrito nesse canal, tá bom? Enquanto eu abro aqui esse texto, que você se inscreva e deixe o seu like, tá? Deixe o seu like e deixe também o seu comentário, tá bom, minha irmã e meu irmão? Para que eu saiba quem é você e coloque o seu nome no nosso grande caderno de oração. É um caderno que só está crescendo para a glória do nome do Senhor Jesus, para que você receba oração todos os dias por você e pela sua família, porque a intenção é que venhamos orar para que toda a nossa casa seja transformada na família do Salmo 128. Que toda a nossa família seja composta por homens e mulheres que venham obedecer e temer ao nome do Senhor. Então fique comigo até o final, porque no final estarei fazendo essa oração. Amém? Mas então, minha irmã, no versículo 20, Moisés diz que Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres seguiram Miriam tocando tamborins e dançando. E no versículo 21 ele diz também que Miriam lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. Mas veja que a primeira vez que Moisés escreveu sobre Miriam foi lá no livro de Êxodo, tá? Lá no comecinho, que ele deixa do capítulo 2, no versículo 4, quando ele diz que Miriam o ficou observando de longe quando a sua mãe o colocou à beira do rio Nilo. Não foi? Foi a primeira vez que nós tivemos notícia de Miriam. E agora aqui no versículo 20, né, do capítulo 15, ele chama Miriam de irmã de Arão e a chama de profetisa. Então não sabemos por que aqui Moisés chama Miriam de irmã de Arão, né? Então assim, mas sabemos que ele fala que ela é profetisa. Então, minha irmã, Miriam, ela é irmã de Moisés, né? Nós sabemos que ela é irmã de Moisés. Mas saiba que ser profeta ou profeta do Velho Testamento não é igual hoje, não é simplesmente ter o dom de profecia. Profeta do Velho Testamento vem do hebraico Navi, que significa porta-voz, ou seja, alguém que é autorizado para falar em nome de alguém. E veja que quando o Senhor diz a Moisés, no versículo 28 e 30, lá do capítulo 6, que ele seria como um Deus perante Faraó, então o Senhor fala com ele assim: você vai ser como um Deus perante Faraó, mas Arão vai ser o seu profeta. Ou seja, Arão falaria em nome de Moisés.
Então, um profeta no Velho Testamento é alguém que é um porta-voz de Deus. Mas veja que lá em Números, e é um porta-voz permanente, tá? Mas veja que lá em Números, quando Miriam questiona a liderança de Moisés, o Senhor diz que com os outros profetas ele falava por meio de sonhos e visões. Só com Moisés que ele falava face a face. Então veja que o Senhor falava com Miriam por meio de sonhos e visões. Miriam, como profetisa, ela recebia sonhos e visões de Deus. Mas sabe o que os rabinos falam sobre Miriam? Lá no Talmud, relata que devido ao decreto de Faraó de matar todo menino recém-nascido, então Arão, que é o pai de Miriam, decidiu divorciar-se de Joquebede. Mas Miriam, com apenas 6 anos, ela começou então a argumentar com seu pai que ele estava sendo mais cruel do que Faraó, pois os outros homens poderiam vir a imitá-lo e assim impedir o nascimento das meninas também. E com isso a continuação do povo de Israel não iria para frente, né? Então Arão ouviu os conselhos de Miriam e se casou novamente com Joquebede. E deste novo casamento então nasceu Moisés. Mas foi Miriam que profetizou que sua mãe teria um filho que seria o libertador de Israel. O nome Miriam, tem gente que não sabe ainda o significado certo. Uns falam que é Maria, outros falam que é amarga. Por quê? Porque Miriam nasceu no tempo mais penoso da escravidão do povo hebreu. Então, enquanto a Torá fala, não tem a Torá falando de Sifrá e Poá, então os rabinos falam, o Midrash fala que Sifrá e Poá, na verdade, eram Joquebede e Miriam. Porque Miriam, com 5 anos, ela já ajudava a sua mãe a fazer o parto das hebreias. E como bênção, Miriam se casou. Tá? Ela não era solteira, como dizia ali nas novelas, como dizia na novela, solteirona, encalhada, né? Porque a novela coloca Miriam como uma solteirona encalhada que depois casou com Ur. Não, Miriam não era uma solteirona encalhada que casou com Ur. Ela foi uma mulher abençoada que se casou com Caleb e ela foi mãe de Ur, vó de Uri e bisavó de Bezalel, tá? E nós vamos ver isso quando nós formos estudar Números, quando nós formos estudar Levítico, tá? Quando o Senhor separa Bezalel para fazer a arca, Moisés explicando para o povo que Bezalel foi chamado porque ele tinha a unção do Senhor. O Senhor que resolveu escolher, não porque ele era parente de Moisés, entendeu? Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que Moisés fez questão de nos dizer que Miriam era profetisa e que ela contagiou todas as mulheres com a sua fé no Deus de Israel. Foi ela que levou aquelas mulheres e levou os homens também, tá? Diz o Midrash que ela levou os homens também a cantar, a tocar e dançar um cântico exaltando ao Senhor. Então, minha irmã e meu irmão, tá bom? Independente de ter o dom de profecia ou não, nós temos que contagiar os outros com a nossa alegria de servir ao Senhor, com o nosso amor pelo Senhor, com a nossa fé pelo Senhor. É com essa nossa fé, com esse nosso amor, com essa nossa alegria de servir o Senhor, que nós vamos impactar as outras pessoas a servirem o Senhor, a se tornarem adoradores ao Senhor. É por isso que a palavra de Deus fala, não é por força nem por violência, mas pelo o meu Espírito. As pessoas têm que ver o quanto você ama o Senhor. As pessoas têm que ver que mesmo nas suas lutas, a diferença é a maneira como você passa as suas lutas. A diferença não é que o crente não tem luta, não é. A diferença é como o crente enfrenta as lutas. A diferença não é que o crente não tem problemas. A diferença é como o crente enfrenta os problemas. A diferença não é que o crente não adoece. A diferença é que como o crente enfrenta as enfermidades. É a nossa mentalidade. A nossa mentalidade ela não é escrava desse mundo, nem de nada desse mundo. A diferença não é como o crente, a diferença não é em se divertir, a maneira é como o
crente se diverte. O crente não é mais escravo desse mundo. O crente, ele serve ao Senhor. Ele tem prazer nas coisas do Senhor. Ah, você não faz isso é porque o Senhor te proibiu? Ah, a palavra, a Bíblia te proíbe, né? Não, eu não faço isso porque a minha natureza é outra. O meu prazer está nas coisas do Senhor. O meu prazer está em servir, em adorar o meu Deus. Você vê aqui a alegria do povo, cantar, dançar, louvar. Tem coisa mais gostosa do que cantar, dançar, louvar? Mas era para o Senhor. Tem pessoas aí que estão saindo para dançar, para tocar, para cantar, mas algo para satisfazer a carne deles. A carne deles, o prazer da carne, extravasar a carne. Extravasar a carne. Eu posso dizer isso porque no passado eu também já fiz isso. Então eu não estou falando de você, minha irmã, eu estou falando da velha mulher. Mas o prazer está no Senhor. É diferente quando você faz tudo isso para o Senhor. Para o Senhor, para o nosso Deus. Para louvar o nosso Deus. O prazer é outro, porque nós nascemos para a glória dEle, para santificar o nome dEle. E é isso que vai impactar as pessoas. Porque elas vão ficar olhando, elas vão falar, como que pode isto? É diferente, essa diferença. Essa diferença. Jesus diz que se a nossa diferença não exceder a dos escribas e dos fariseus, ou seja, daqueles que se diziam tão religiosos, para nada serve, para nada nós vamos servir, para nada nós vamos servir. Então, minha irmã, que hoje você possa ser como Miriam. Miriam não era perfeita, mesmo sendo profetisa, ela não era perfeita. Quando nós formos estudar sobre números, nós vamos ver que Miriam um dia cometeu o pecado da língua. Ela cometeu o pecado da língua, que é o Lashon Hará. Ela um dia ficou lá divagando, pensando sobre a vida de Moisés, e ela foi punida com lepra. Mas aqui, nesse momento aqui, ela impactou as mulheres. As mulheres, com a alegria dela, a alegria da salvação, a alegria da libertação, a alegria porque tudo aquilo que ela tinha profetizado tinha se realizado. Uma menina, uma criança de 6 anos, que começou lá com 6 aninhos de idade, exortando o pai, vigiando o irmão. E hoje ela estava dançando porque o Senhor tinha aberto o mar vermelho para que eles pudessem passar a salvo daqueles homens maus, livre daqueles homens perversos. Amém? Então vamos que sejamos como Miriam, sabe? Mulheres alegres em Deus, mulheres satisfeitas em Deus, mulheres profetisas, mulheres que venhamos profetizar sempre o bem, sempre a salvação, a libertação, a cura, para impactar vidas em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Deus querido, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, todos os dias, Pai querido, eu tenho te pedido aqui, Pai querido, que nos transforme em mulheres santas, em mulheres sem sensualidade, em mulheres, Senhor, profetizas, em mulheres que sejamos como Débora, Pai, como Débora, mulheres que sejamos como Ana, e mulheres, hoje eu te peço que sejamos como Miriam, que desde cedo, Pai, que desde pequenininha profetizou a libertação do povo de Israel. Que venhamos profetizar a salvação, Pai querido, a libertação, a cura, Pai, o livramento de todos aqueles que nos cercam, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor tire de nós todas as nossas falhas, Pai, porque Miriam tinha falhas, Pai, ela não era perfeita, assim como nós também não somos, mas que o Senhor possa, Senhor, sempre nos exortar e que o Senhor possa sempre nos colocar a estatura do varão perfeito que é Cristo, em nome do Senhor Jesus.
Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento, Senhor, todos os nomes que estão aqui nesse caderno, todos aqueles que estão me seguindo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, e te peço, Senhor, que o Senhor venha contemplar as nossas vidas, a vida de cada um dos nossos familiares. Pai querido, nós estamos começando uma nova semana, e que seja uma semana de portas abertas, uma semana de cura, uma semana de milagres, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha trazer cura para aqueles que precisam de cura, para esse irmão que está com erisipela, Pai querido, para essa senhora que está se recuperando desse AVC. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dessa moça que está se recuperando dessa cirurgia de tireoide. Pai querido, tenha misericórdia das nossas famílias, que o Senhor possa tirar a enfermidade do nosso corpo e da nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Mas que tenhamos, sobretudo, a saúde para te servir, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha dar ordem a teus anjos para guardar a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente e a nossa retaguarda. Que o Senhor nos livre de sofrer o mal, de sofrer violências, mas que o Senhor nos livre também de cometer violência. Senhor, tenha misericórdia. Santifica todos os homens da nossa família, Pai querido. Que todos os homens da nossa família e que todas nós mulheres venhamos ser pessoas que tememos e obedecemos ao nome do Senhor. Do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito. Que não haja na nossa casa pessoas violentas, pessoas impuras, pessoas, Senhor, com sensualidade, pessoas que cometam rebelião ao Senhor, Pai querido. Nos santifica para a tua glória, Pai querido. Que as nossas crianças, que os nossos jovens, que os nossos adolescentes sejam adoradores do Senhor. Pai querido, não deixe nem o perverso, nem os filhos do perverso tocar num fio de cabelo que pertence às nossas crianças, que pertence aos nossos adolescentes, que pertence aos nossos jovens. Porque eu declaro como igreja que todos eles estão separados para servir ao Senhor, para serem vaso de honra na tua casa. Escolha, Senhor, a profissão deles. Escolha, Senhor, as amizades deles. Escolha os amigos deles, Pai querido. Escolha aqueles que serão cônjuge deles no futuro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Que não haja, Senhor, impuros na nossa família. Que não haja impuros na nossa descendência, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu declaro como igreja, Pai, a santificação de toda a nossa família, Pai. A santificação de toda a nossa casa. Que nós sejamos mulheres abençoadas em nome do Senhor Jesus. Verdadeiramente as mulheres do Salmo 128 como videiras frutíferas, Pai. E que vejamos toda a nossa geração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, como adoradores do Senhor, Pai. Espírito Santo, tenha misericórdia, Pai querido, de cada um de nós. Senhor, coloca os teus anjos, Pai, nas portas dos nossos lares. Não deixe entrar para dentro dos nossos lares, ninguém com coração mau, ninguém com coração perverso, ninguém com coração invejoso. Que teus anjos estejam de prontidão, com espada de fogo reluzente. Coloca teus anjos também em volta dos nossos leitos, 4 anjos, Pai, em volta da nossa cama. Tem pessoas que estão dormindo com pessoas violentas. Não deixa, Pai, em nome do Senhor Jesus, não deixa, e nos livre de toda opressão das trevas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, e que o anjo da cura venha nos curar enquanto dormimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, guarde a nação de Israel com miríades de anjos, que haja paz e fartura em Jerusalém, assim como haverá paz e prosperidade nos nossos lares. Eu profetizo como igreja que a nossa casa será uma casa de fartura, que toda sequidão sairá das nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Nós seremos pessoas prósperas, bem-sucedidas. Esses empresários e essas empreendedoras serão pessoas prósperas, pessoas que serão sustentadores de profetas e de missionários. Abençoe os nossos pastores, Pai, em nome do Senhor Jesus, os nossos líderes, os missionários, os profetas. Abençoe todos aqueles que estão envolvidos em ministérios de intercessão, Pai, em nome do Senhor Jesus, com sabedoria, com força, com inteligência, mas com santificação, Pai querido. E abençoe os nossos familiares. Não nos deixa, Pai, sermos envergonhados pelos nossos familiares. Senhor, tenha misericórdia, Pai,
dos meus irmãos estrangeiros, Pai, que estão lá fora, nos Estados Unidos, na Itália, na Europa, na Ásia, Pai. Tende misericórdia, Pai, na França, Pai, essa moça que está ali na França, Senhor, tende misericórdia, os faça encontrar favor, Pai, nas leis desses países, não deixa faltar para eles fonte de sustento, não deixa, dê casamento para aquelas que precisam, dê casamento para este que precisa, restaura o casamento dessas irmãs que já são casadas. Tenha misericórdia dos filhos delas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abre portas e que eles possam ser ricos e abastados lá fora, Pai, em nome de Jesus. Mas abençoe os estrangeiros que estão aqui no Brasil também. Abençoe os nossos políticos, Pai, em nome do Senhor Jesus, com bondade, com benignidade, com paz, com justiça, Pai, para que eles possam cuidar da causa dos pobres, dos necessitados, daqueles que estão morrendo, Pai, pela fome, pela miséria, Pai. Tende misericórdia, Pai querido. Nós somos um país muito rico, Pai querido. É inadmissível que o povo venha morrer de extrema pobreza, Pai. Tende misericórdia, Senhor, desses que estão expostos em situação de rua, desses que estão morrendo por causa de desabamento de casas mal construídas, Pai. Tende misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. Toca o coração desses políticos. Enche o coração deles da bondade do Senhor, da benignidade do Senhor, da justiça do Senhor. Tira deles toda a corrupção, do maior ao menor, do mais velho ao mais novo, Pai. Que sejam homens justos, mulheres justas, Pai, bondosos, benignos com a causa do pobre, do necessitado, daquele que está exposto em situação de violência. Tira toda a corrupção do nosso país, Pai. Abençoa a nossa nação, abençoe a nossa terra para produzir bastante alimento, Pai. Tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, e nos deu uma semana abençoada, uma semana de saúde, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de conquistas, uma semana onde possamos encontrar favor, até mesmo naqueles que nos perseguem, Pai, que ninguém possa nos resistir, Pai querido, porque carregamos, Senhor, o Teu nome, Pai, e nós estamos aqui para Te glorificar, Jesus. Abençoe toda a nossa casa, Pai querido, e que enche o nosso coração com alegria, Senhor, a alegria de Te servir, Pai querido, para que possamos, como Miriam, impactar outras vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que chegar um dia na presença dele, ganhar aquele abraço gostoso de Jesus, seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus todos os dias, para que você e toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Amém? Que meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Um beijo, fique com Deus. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o seu like, nos ajude a alcançar mais vidas em nome do Senhor Jesus. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas o Senhor permitindo, eu sempre estarei aqui